Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, assim como os para-casas e todos os exercícios, tudo bem? Vamos então para a nossa disciplina de produção de textos. Peguem o livro, o caderno, a bolsinha de lápis e vamos continuar com os nossos estudos. Estamos chegando à finalização do nosso livro didático, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessas atividades. Vamos lá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Stephanie Santos, que enviou para mim este texto e os exercícios que ela fez. Stephanie, eu não consigo ler todos os seus exercícios aqui, porque são um pouco extensos, né? Mas eu adorei receber, eu adorei ler os seus exercícios, ver o quanto você está empenhada em aprender, o quanto você está se empolgando com as aulas de produção de texto. Eu adorei realmente receber todos os seus exercícios e continue me mandando, tá bom? A Júlia também enviou pra gente essa história em quadrinho dos pescadores e ele pesca um chinelo. Pois é, né, Júlia? Eu adorei a sua tira e realmente ficou muito legal. Eu adoro receber esse tipo de trabalho, vocês sabem disso, eu fico muito feliz, fico muito emocionada quando vocês me mandam esses exercícios, porque eu percebo a interação de vocês com a minha aula e eu consigo ter uma resposta de vocês a tudo que vocês estão aprendendo aqui. Então, Stephanie e Júlia, muito obrigada pelos exercícios, continuem enviando e turma, vocês também, hein? Quero todas as atividades de vocês aqui para que eu possa mostrar nas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos corrigir o para casa. Na última aula, eu dei o exercício da página 149 até a página 153, né? Logo após a gente ter lido um texto. Então, eu espero que vocês se lembrem desse texto, tenham feito todos os para casas, vamos corrigir juntos. Vamos lá. Nos primeiros parágrafos, a autora apresenta o cenário e as personagens. A. Quem é a personagem principal do texto? É a Sofia, né? Aquela garotinha. B. Como era a casa onde essa personagem morava? Era uma casa grande, com brinquedos um pouco velhos, o quarto dela era amplo e a cozinha enorme. Por que havia tantas crianças morando na mesma casa? Porque era uma instituição que abrigava crianças à espera da adoção, então era um orfanato, né? Um abrigo. Por que Sofia odiava fazer aniversário? Porque ela sabia que quanto mais velha ficasse, menos chance teria de ser adotada. Essa é uma realidade, né, do nosso país. As pessoas querem adotar crianças mais novas. Quanto mais novas, melhor. Então, conforme as crianças que estão esperando pela adoção vão ficando mais velhas, elas realmente vão perdendo um pouco da esperança de encontrar uma nova família. 3. No desenvolvimento, a autora apresenta o conflito e as ações que vão conduzir ao desfecho. Leia como o conflito é introduzido. Mas naquela manhã, a rotina se quebrou. O que aconteceu? Sofia acordou mais cedo do que estava acostumada, puxada pela irmã Helena. Então, o conflito é introduzido aí, né? Quando a gente tem um texto e ele vai sempre narrando algo muito concreto de costume, né? Ela disse lá no começo, todos os dias eu acordava em tal horário, sempre fazia tais coisas pela manhã. Então, a partir do momento que a irmã Helena vai até lá e acorda a Sofia antes do horário, a gente já tem o conflito do texto, né? Que é aquela problemática que surge para nos causar interesse. B. Que instruções ela recebeu? Ela deveria trocar de roupa e ir para o refeitório imediatamente. Qual foi a reação de Sofia ao saber que um lar havia sido encontrado para ela? Seu coração disparou, a boca secou e as mãos gelaram. Então, isso quer dizer que ela ficou muito emocionada, espantada, né? Que informações a menina recebeu sobre a pessoa que queria adotá-la? Era uma mulher viúva que não tinha filhos. 4. Releia o trecho e converse com os colegas. O bolo da garganta, tantas perguntas, mas a cara fechada da freira não a estimulava a falar.
Que perguntas você imagina que Sofia gostaria de ter feito? Essa é uma resposta pessoal, né, que vocês deveriam ter aí colocado o que vocês pensam sobre esse assunto. Eu acho que ela gostaria de ter perguntado quem era a pessoa que queria adotá-la e várias outras dessas questões, onde ela morava, onde ela iria viver a partir de então, né? 5. Responda oralmente. Durante a viagem na van, Sofia pensou: meu Deus, não era assim que eu tinha sonhado. Como você acha que era o sonho da menina? Então essa é uma resposta pessoal. Eu acho que todo o ambiente, né, e as falas que a freira disse para ela, que fizeram com que a Sofia imaginasse que ela era uma última opção, né, que aquela senhora que a estava adotando não a queria primeiramente. Então isso acabou gerando várias dúvidas e o sonho dela provavelmente era estar com uma família que realmente a quisesse. Claro que no final do texto nós descobrimos que a senhora que a adotou realmente a queria, mas durante o texto a Sofia fica com essas dúvidas de que ela era a última opção, o que não é verdade. B. Enquanto seguia na van, Sofia ficou com vontade de chorar, mas não chorou. Por quê? Sofia não chorou porque ela queria causar uma boa impressão na mulher que pretendia adotá-la, né? Então, apesar de estar triste, pensando que aquela mulher não a queria, ela queria causar uma boa impressão. Ao chegar em frente à casa, o que Sofia sentiu? Ficou decepcionada, pois a casa era muito velha, não se importou com o fato de a casa ser modesta e achou a casa linda. Então, ela não se importou da casa ser modesta, né? Ela fala também, né, que não tem problema da casa ser modesta, ela só queria que a senhora que vivia ali a quisesse de verdade, e ela queria, né? O que mais chamou a atenção de Sofia ao ver o rosto da dona de casa pela primeira vez? O grande sorriso. Então foi ali que a Sofia percebeu que ela estava com a ideia equivocada, né? Que aquela senhora realmente a queria. Por que Sofia se encolheu quando a mulher a abraçou? Porque ela não estava acostumada a receber carinho, né? Então, essas crianças normalmente que têm esse tipo de vulnerabilidade, que estão nestes locais, elas não estão acostumadas a receber esse tipo de carinho, então ela ficou um pouco espantada. Releia o desfecho do conto. E quando se afastaram um pouco, a face de uma encontrou seu sonho na outra. Como você interpreta esse desfecho? Essa é uma sugestão de resposta. Vocês podem deixar a resposta de vocês, porque é pessoal. Eu só coloquei aí uma sugestão. Uma pessoa, a dona da casa, a adotante, queria uma filha e a encontrou. E a outra pessoa, que é a menina adotada, queria uma família e a encontrou. Então as duas realizaram seus sonhos. Então, nos olhos da outra, elas viram seus sonhos se tornando realidade. E o ponto de chegada, né, que era essa atividade da produção. Você vai produzir um pequeno conto com o seguinte enredo: uma criança viaja com seus pais e se perde em uma cidade onde ela nunca esteve antes. Objetivos da produção: entreter o leitor e produzir uma antologia de contos. E o público são os alunos do colégio. Então, assim que vocês finalizarem, né, foi para a casa da semana passada, vocês tirem uma fotografia e mandem para mim, tá bom? Tirem uma fotografia mais escura para que a gente possa realmente colocar na videoaula e os colegas possam receber, né, dar pause no vídeo e ler todo o texto. Eu tenho certeza que vai todo mundo gostar muito de receber o texto de vocês. O planejamento, né, que era: antes de começar, leia atentamente o texto a seguir e depois vamos fazer as questões apresentadas. Identificação nelas. Em 2013, mais de 885 crianças se perderam nas praias de São Paulo, de acordo com o setor de comunicação social do Grupamento de Bombeiros Marítimo. Por isso mesmo, os bombeiros orientam que os pais, mesmo sem desgrudar os olhos dos filhos, busquem identificá-los enquanto estiverem na praia. Qual é o assunto do texto? A resposta está aí em azul para vocês corrigirem caso estejam equivocados, tá? A constatação pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo de São Paulo de um alto número de crianças que se perdem dos pais na praia e a necessidade de identificá-las. Isso é um risco muito sério. O assunto apresentado pelo texto é grave, por quê? Essa é uma resposta pessoal, né? Na verdade, esse tema ele é muito grave, porque as crianças que se perdem dos pais correm inúmeros perigos e a gente precisa realmente estar bem atento a estes fatos. C. Que conselho os bombeiros dão aos pais?
Os bombeiros aconselham os pais a identificar seus filhos quando forem à praia para que não se percam. Então, né, utilizando uma pulseirinha com o telefone ou então mesmo no tornozelo, algo que eles possam ser identificados e, caso se percam, alguém que os encontre possa imediatamente entrar em contato com os pais. Para planejar sua história, pense nesses elementos: os personagens, a história será contada em primeira ou terceira pessoa, como foi resolvido o problema, vários tipos de planejamento que vocês já estão acostumados por esse livro, que eu não vou ler tudo aqui porque foi o para casa, então vocês já fizeram, então vamos seguir para o próximo. Depois vocês fariam os rascunhos aqui, né? Siga as orientações e escreva a primeira versão do seu conto. Lembre-se de que uma boa história deve ter apresentação, desenvolvimento, complicação, suspense, que são os momentos de tensão, e o desfecho. Não se esqueça de dar título. Gente, é muito importante vocês entenderem que quando a gente vai fazer um texto, o texto, ele quase nunca está pronto. Chega um momento que a gente fala, tá, ok, eu vou entregar assim. Mas sempre que você ler um texto, você vai pensar, eu podia modificar isso, eu podia modificar aquilo. E os rascunhos são muito importantes, porque eles nos proporcionam esse tipo de oportunidade, né? De poder, logo após, tentar fazer outras mudanças nos nossos textos. Então, sempre façam rascunhos, porque é muito importante. Depois vocês fariam uma revisão, né? Como vocês já estão acostumados a fazer. E então, o texto final no caderno de produção de texto. E é esse texto que eu quero receber, tá bom? Tirem uma fotografia e mandem para o colégio para que eu possa lê-los, assim como eu li os textos das duas meninas, né? Da Stephanie e da Júlia, essa semana. Eu gosto muito de ler os textos de vocês, tá, gente? É uma maneira que eu tenho de me aproximar de vocês que estão aí tão longe, que eu tô morrendo de saudade, tá bom? Então, mandem os seus textos que eu vou adorar receber e compartilhar aqui com os colegas. E as orientações para a confecção da antologia, né? A gente não vai mexer muito com isso aqui nesse momento, talvez quando a gente voltar para a escola, tá bom? E agora nós vamos falar do capítulo 3, a resenha. Vamos ler a página 154 e 155, entender algumas coisas sobre este novo gênero e então eu vou explicar o para casa, tá bom? Capítulo 3, resenha. Ponto de partida. Primeiro passo. Quais foram os últimos livros que você leu e filmes a que assistiu? Alguém os recomendou? Você costuma ler resenhas que avaliam e indicam a leitura de livros, por exemplo? Em que tipo de publicação? Leia uma resenha que foi vencedora de um concurso promovido pelo Suplemento Infantil Folhinha, do jornal Folha de São Paulo. É Como Estar a Bordo do Submarino, do João Vitor Indolfo Marola, de 10 anos, especial para a Folha. Um monstro gigantesco, colossal e desconhecido. Ele se desloca muito rápido, tem uma forte cor fosforescente e jorra enormes trombas d'água. Afunda navios com sua força e vai até outros navios para causar estragos maiores. O professor do Museu de História Natural de Paris, Aronnax, se vê em uma grande aventura, tentando decifrar a identidade do monstro, e criou a hipótese de que seria um enorme narval. Narval ou não, conclui que era perigoso, sendo necessária a sua captura. Uma expedição parte com ordem das autoridades e o rei dos arpoadores. Nem o melhor arpão consegue fisgar sua pele, que mais parece aço. O que será essa criatura tão grande e estranha? Esse livro eu indico para todas as pessoas que gostam de ficção científica e aventuras. Essa narrativa percorre 20.000 léguas submarinas, atravessando os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Mar Vermelho, Mediterrâneo e mares austrais e boreais. Desvenda mistérios como se estivéssemos a bordo do submarino Nautilus. Eu me senti participando das aventuras descritas pelo autor. Eu recomendo essa leitura. Você não vai conseguir largar o livro até que chegue o final da história. Escrito por Júlio Verne, que é um dos melhores criadores da ficção científica, com a tradução e adaptação de Valcir Carrasco, membro da Academia Paulista de Letras. Então, esse é o texto, né? Eu quero que vocês percebam que essa resenha, ela tem uma estrutura básica. A apresentação do texto, né, do qual o João Vitor Indolfo Marola estava falando, mostra, né, o que vai acontecer em termos gerais, não entra em detalhes, né, muito específicos, para que a pessoa não fale, eu já sei tudo o que vai acontecer no livro, não quero mais ver, não quero mais ler, né? Então você precisa apresentar esse livro, apresentar os autores, apresentar em termos gerais o que acontece nesse livro e depois dar a opinião. É assim que se forma uma resenha, tanto de livros quanto de filmes, tá?
Resenha é um texto que resume e avalia uma obra artística. Então, ele não só resume. Resumo é resumo. A resenha, além de fazer esse pequeno resumo, como nós vimos, ele também avalia essa obra artística. A pessoa que está escrevendo dá a sua opinião sobre essa obra. Tem como objetivo convencer o leitor a assistir a um filme, uma peça teatral, um programa de TV ou um espetáculo musical, a ouvir um CD, a ler um livro, a visitar uma exposição, etc. Geralmente as resenhas são divulgadas em jornais, revistas, sites, etc. Então, para a casa de vocês é fazer as páginas 156 e 157, que tem 7 questões, a página 158, que é uma ilustração, que seria a questão número 8, e responder as questões propostas no caderno. Então, já escrevam aí no caderno que os para casa são a página 156 a 158 e também responder a estas questões aqui, tá bom? Explique com suas palavras o que é uma resenha. Você acha que as resenhas são importantes? Por quê? Quando acha que é importante que leiamos resenhas? Então, quando que a gente precisa ler as resenhas? Escolha um filme que goste e tente explicar em um parágrafo qual é a história desse filme. Pesquise por uma resenha desse filme e anote as principais diferenças entre essa resenha e o seu texto. E reescreva o seu texto tentando adequá-lo à resenha que havia pesquisado. Então, vocês vão criar aí no final uma pequena resenha. Não precisa ser grande, como essa que a gente viu, bem pequena, 2 parágrafos, tá certo, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Façam as atividades do livro, façam também o questionário no caderno, mesmas orientações. Se vocês quiserem copiar as perguntas, ótimo. Se vocês não forem copiar, coloquem o número do vídeo, a data da aula, que depois vocês vão conseguir localizar onde está o questionário e também relacioná-los às respostas que vocês deram, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Estudem bastante. Não se esqueçam de me enviar todos os exercícios de vocês, porque eu estou amando recebê-los, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.